E aí pessoal, aqui quem fala é Alan Moraes e o tema de hoje são as wallets. Bem fácil, bem descomplicado. Vamos lá. Então, para a gente compreender sobre as wallets, ao invés de eu separar aqui carteira quente, carteira fria, definição, a gente vai entender de uma outra forma. Nós vamos compreender pela utilização, pela praticidade. Como que eu utilizo essa carteira? Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, o primeiro ponto é entender a essência do que é uma carteira. Armazenar. Ponto. Se eu quero uma carteira muito segura, eu não vou utilizar minha carteira física. Eu quero um cofre. Eu vou ter um cofre físico que vai armazenar com muita segurança. Se eu quero uma carteira de uso contínuo para fazer uma compra aqui e outra ali, aí eu tenho minha carteira aqui, com meu cartão e tudo mais. Não é diferente para as criptos. A cripto, se eu quero fazer uma utilização dia a dia, ter contato com compras e fazer transferências com certa frequência, eu vou utilizar uma carteira mobile, que é um app que vai ficar dentro do meu celular e ele vai armazenar os meus ativos e eu consigo fazer as transferências. Então, a gente já foi para o primeiro tipo. Segundo tipo, desktop. É uma carteira que vai ficar armazenada dentro do meu computador físico. Então, eu tenho lá meu notebook, eu baixei um software que vai armazenar offline os meus ativos. Aí, no momento que eu quero fazer a transferência, eu vou lá, abro meu notebook, tenho acesso à internet. Então, o momento que acontece o acesso à internet é o momento que eu vou fazer as transferências. E antes disso, fica armazenado dentro do meu computador. E a gente vai entender, compreendendo todas as carteiras, que todas elas têm algum risco. Eu acho que o ponto mais interessante mesmo é entender por praticidade, por utilização. Porque todas elas têm. Se eu perder meu computador, se eu quebrar, perdi o HD, perdi minha carteira que está lá dentro. Se eu for roubado meu celular, meus ativos estão armazenados sem backup, só no celular, perdi os meus ativos. Não tem como. E uma outra opção é a carteira web, que é justamente acessar o Chrome, o Firefox, o Safari, e ali dentro da web eu vou acessar minha carteira e fazer as transferências. Todas essas opções que são online, elas têm o risco de algum tipo de ataque hacker, por exemplo. No caso das que ficam armazenadas no computador, elas têm um risco tanto estrutural quanto o risco de um vírus no computador, por exemplo. Porém, todas elas armazenam. Então é importantíssimo ter sempre fazer uma pesquisa bem completa sobre onde você vai armazenar e principalmente para o que você vai usar. Imagina eu querer usar o dinheiro no dia a dia e o meu dinheiro está no cofre. E agora que a gente vai falar do cofre. Qual que é o cofre das criptos? São as cold wallets, que são as carteiras frias. A gente acabou de terminar a categoria das carteiras quentes, a gente passou agora para as carteiras frias. E o que são essas carteiras frias? São as carteiras que não vão ter contato nenhum com servidor online, não vão estar hospedadas em celular, não vai estar hospedada em computador, não vai ter contato online, somente no momento da transferência que é necessário. Mas, exceto esses momentos, elas vão estar em posse unicamente sua. E o critério delas é unicamente físico. Então, a primeira delas é as hardware wallets, que são justamente as carteiras que vão armazenar realmente fisicamente, parece um pendrivezinho. Só que onde que está o fator segurança dela? Na estrutura física da carteira. Então, na estrutura física da carteira, toda a tecnologia que tem ali, ela vai armazenar os seus ativos, ela vai te informar. Em alguns casos, ela tem até o touchscreen que mostra para você qual são os seus ativos, qual ativo você tem, quanto você tem. E aí, em que momento que eu mexo nesses ativos? No momento que eu plugo ele no computador. Aí sim, eu coloco esses ativos para serem transferidos. E antes disso, as chaves ficam dentro do próprio aplicativo. Então se tem um vírus que acessa, não vai acessar a carteira, porque ela é física e ela, se você colocar dentro de um cofre, o dinheiro está dentro do cofre. O segundo tipo é a paper wallet, que é uma carteira realmente de papel. Tem alguns softwares que eles geram realmente o código da sua carteira, o código único, e aí gerado o código único da sua carteira, você vai anotar, e então ninguém pode saber desse código, porque senão ele vai ter acesso a essas informações. Então a gente está falando da chave pública e da chave secreta, né, que toda carteira ela gera. A chave pública é a informação que vai simplesmente caracterizar, como sua agência e conta. As pessoas não vão ter acesso à sua conta, às especificidades de extrato, se tiverem acesso à sua agência e conta. E a chave secreta, aí sim, é a senha do negócio, né? Então a Paper Wallet ela vai dar justamente esse código e essa informação ela vai servir para que você guarde. E qual que é o risco da Paper Wallet, Alan? Qual que é o risco da Hardware Wallet?
é riscos estruturais. Ah, caiu café em cima, fervendo, entrou na estrutura lá, ferrou tudo. Perdeu. Salvo os casos que não perde, mas a gente já viu casos. Eu não sei se você já viu, mas notícias de uma carteira tem X bitcoins zumbis, que eles chamam, que são os bitcoins perdidos, que não está em lugar nenhum e provavelmente está em carteiras frias, desde o início de quando o Bitcoin começou a ser minerado, e essas carteiras se perderam e sabe lá Deus onde estão elas. Então, é o caso de, por exemplo, essas carteiras frias, que pode estar armazenado 100 bitcoins. Porra, muito legal. E aí o que acontece? Perdeu a carteira, perdeu. 100 bitcoins não são inacessíveis, né? E é o mesmo caso da carteira de papel. Eu escrevi lá com a caneta. Coloquei as informações, molhou, papel se deteriorou, a traça comeu o papel. Meu amigo, se errou uma letra, você não acha mais. E aí já era a sua carteira, a não ser que você tenha um backup em alguma outra informação. Tá, e o último ponto que eu acho que é bem importante a gente deixar bem claro aqui, é que exchange não é wallet. O wallet foi feito para armazenar, proteger os ativos e serem transferíveis em algum momento específico. A exchange, ela transfere e armazena também os seus ativos criptografados, as suas moedas, os seus bitcoins. Ela também armazena. Ela tem uma segurança muito boa? Também tem. Não tanto como uma wallet. Mas qual que é o fator da exchange? É que ela tem uma movimentação massiva de dinheiro sendo movimentada lá. Uma movimentação muito grande. Então, por ser uma quantia muito grande de dinheiro, fica mais suscetível a ataques justamente por ser mais atrativa. Então, por ser mais atrativa, em questões financeiras, ela acaba ficando mais à vista, né? Mas, ainda assim, ela também é muito segura. Como, por exemplo, a Binance, Coinbase. Você coloca o seu dinheiro lá, você pode movimentar. Só que não é carteira. Ali é exchange, é lugar de movimentação, compra e venda dos ativos. E um outro ponto extremamente importante, que eu quase deixei passar aqui batido, é que os ativos, quando estão na exchange, elas estão sob custódia da Binance, sob custódia da exchange que você colocou. Quando está na carteira, ela é sua, não está sob custódia de ninguém. Você transfere em qualquer momento. A da exchange também, você transfere em qualquer momento. Só que se for fazer uma manutenção, por exemplo, aí você não consegue fazer a movimentação. E legalmente, isso está mais em termos legais do que práticos. Ela está sob custódia da exchange, esse é o ponto. Em resumo, essas são as informações que você precisa saber sobre nomenclaturas e utilidades das wallets. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. Eu quero frisar também sobre os nossos canais. Gente, tem muita informação valiosíssima, informação lucrativa sendo compartilhada no nosso Telegram, no nosso Instagram também. Então, não deixe de seguir a gente. Tamo junto e qualquer dúvida, procura a gente nas nossas redes. Valeu, gente. Abraço.